Obrigado, pessoal. Vamos lá, então. Vamos falar desse tema e, mais uma vez, aqui, agradecer pelo convite, pela oportunidade e, qualquer momento, pessoal, por gentileza também, se assim desejarem, podem me interromper, tá bem? Vamos lá, pessoal, falando um pouquinho, então, desse contexto, né? Um pouquinho de onde eu venho, né? Do que é a CCGL, a cooperativa na qual eu atuo aqui. A CCGL é uma cooperativa central, ela congrega hoje 29 cooperativas aqui no Rio Grande do Sul, e dentro do papel de central, ela atua em segmentos distintos das cooperativas singulares, das suas associadas, né? Então, ela atua no segmento de logística, com 2 terminais lá no Porto de Rio Grande, com uma indústria de laticínios, na qual o Norte e Nordeste é o grande mercado, inclusive do leite em pó produzido aqui, e uma unidade de pesquisa e tecnologia, que é a unidade que eu gerencio atualmente, e é sobre ela, sobre os temas que internalizamos aqui nessa unidade, que nós iremos falar ao longo aí dos próximos minutos. Pois bem, pessoal, quando a gente vai fazer uma reflexão sobre todo esse processo, sobre em que pés anda a agricultura e o impacto e a responsabilidade que ela tem para com a produção mundial de alimentos, nos remete muito, né, aos trabalhos realizados e a toda a filosofia idealizada pelo Norman Borlaug, né? Norman Borlaug foi o único engenheiro agrônomo a ganhar um prêmio Nobel da Paz, né, por ser considerado aí que salvou milhares de pessoas da fome. E o Norman sempre trouxe dentro dos seus conceitos, né, que o único caminho para a produção mundial de alimentos se manter equiparável ao montante de crescimento da população seria a partir do investimento em ciência e tecnologia. Tá? E aqui eu começo a introduzir 2 tópicos que nós falaremos e dividiremos a abordagem ao longo dessa tarde também. Então, o primeiro tópico, ciência, investir em conhecimento, seja na geração, seja na busca, e investir em tecnologia. Pois bem, dentro desse passo 1, pessoal, ciência, né? Então, as cooperativas, olhando para esse cenário, elas tiveram sempre esse centro de pesquisa como algo relevante para geração de conhecimento, para filtro de novas tecnologias que vinham do mercado. E esse centro está aqui, na cidade que eu estou situado hoje, em Cruz Alta, há mais de 50 anos. Para vocês terem uma ideia, ele é mais antigo que a Embrapa. Ele foi fundado em 1971 e a Embrapa é de 1973, né? E toda essa história é uma história dedicada à pesquisa. Pois bem, teve toda uma transição aqui na parte de geração de cultivares, a parte de genética. Em 2018, se decidiu dar uma nova roupagem para todo esse processo. E essa roupagem desse processo está muito pautada em intercooperação, um termo que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem. Então, para esse mundo novo globalizado, essa troca de informação, as interações e o efeito rede dos processos, né, como a gente vê aí nas redes sociais, as cooperativas decidiram trabalhar dessa forma também. Então, o que era uma unidade de pesquisa e tecnologia passou a se chamar Rede Técnica Cooperativa. Depois vocês podem até dar uma olhada, nós temos um canal do YouTube, temos nas redes sociais, tem muita informação que a gente difunde. Mas o que se organizou a partir dessa rede? Se uniu todas as cooperativas, e elas estão aqui hoje com os seus logos aqui, para que vocês talvez até já escutaram falar de alguma delas, mas para trabalhar de forma coletiva na geração de ciência, na geração de conhecimento, se entendendo que trabalhar de forma organizada e conjunta a gente poderia ir mais longe. E aí, dentro desse centro de pesquisa, hoje nós temos todas essas frentes de trabalho. A parte de fertilidade do solo, a parte de manejo de doenças, manejo de pragas, manejo de plantas daninhas, laboratório de solos, laboratório de sementes, uma parte de pesquisa focada para propriedades de leite. Aqui no Rio Grande do Sul, esse termo tambo é utilizado, né, para chamar uma propriedade de leite, para dar nome a ela. A parte de forrageiras e sistemas integrados entre produção agrícola e agropecuária, grandes culturas, aqui onde prevalece a soja, o milho e as culturas de inverno, como trigo, canola, dentre outras, e também uma frente de agricultura digital. Tudo isso organizado aqui na Central, mas para atender de forma muito orgânica as 29 cooperativas do Rio Grande do Sul, entendendo que uma sozinha não faria sentido e não teria como manter todo esse processo. Então, se organiza isso a partir da Central, para que se abasteça todas as singulares. Então, estou falando muito aqui, pessoal, do processo que envolve ciência e geração de conhecimento. Então, isso foi organizado nesse centro de pesquisa,
outros 15 campos experimentais espalhados por essas cooperativas para gerar informação mais robusta e rentabilidade. Então, é uma base científica para apoiar decisões técnicas e decisões comerciais das cooperativas. Eu não sei se vocês possuem algo similar aí, mas é uma maneira que se encontrou, né, de se gerar ciência de forma organizada e para que se pudesse levar resultados rápidos ao campo, né, como hoje é a demanda que nós temos por informação de forma muito mais rápida. Como é que nós organizamos isso, pessoal? Para que vocês tenham também um pouco assim, trazendo algumas imagens. Então, aqui é todo um treinamento das equipes técnicas das cooperativas, dos agrônomos, dos técnicos agrícolas, dos médicos veterinários. Todos eles bebem dessa fonte de informação aqui do Centro de Pesquisa e, a partir disso, levam essa informação até o campo para os seus produtores. Tudo baseado em ciência, tudo baseado em conhecimento, né? A partir do que é gerado nesse centro. Nós usamos de diferentes estratégias para gerar informação e principalmente para difundir informação, seja treinamento presencial, sejam demonstrações de campo. Aqui vocês estão vendo uma foto logo abaixo aqui, validações de máquinas agrícolas também, desde formatos online, exemplo que nós estamos fazendo aqui. Nós realizamos webinars de temas específicos, de temas que são relevantes para o momento das cooperativas. Então, a gente também usa desse tipo de ferramenta para levar informação. Então, uma informação que é gerada, é difundida e é repassada até os produtores, tá? Aqui mais alguns exemplos de dias de campo que a gente realiza. Aqui é o nosso pesquisador na área de fertilidade do solo, fazendo uma abordagem sobre temáticas relevantes nesse tópico. E também, pessoal, a gente consegue organizar, então, que todas as áreas técnicas das cooperativas tenham o melhor conhecimento para o momento, né? Se entendeu que no ambiente com 29 cooperativas, havia cooperativas mais avançadas em conhecimento, outras cooperativas um pouco menos avançadas. Aqui, a gente consegue nivelar todo mundo, para que todo mundo possa ter a mesma informação e levar uma informação atualizada para o campo. Nós também testamos novos produtos, trabalhamos com todas as multinacionais para fazer validações de produtos que chegarão ao mercado dentro dos próximos anos, para que quando ele chegue com um produto comercial, a gente também já tenha informação de como ele performa, de qual que é o resultado sobre determinado alvo, né, que é objeto do estudo, por exemplo. Tá? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, esse movimento de se trabalhar em rede, de se trabalhar de forma coletiva, né? Nada mais é do que se fazer a cooperação acontecer na prática. Tá? E aqui eu queria trazer alguns resultados também de quais são os efeitos de se trabalhar em rede. Pensem vocês, cada um trabalhando de forma isolada, nos seus problemas, nas suas dores, ou todos trabalhando de forma coletiva, afinal, né, as dores ou os problemas são sempre ou muito parecidos, né? Geralmente são os mesmos. Então, por que não trabalhar dessa forma? E eu quero trazer alguns exemplos para vocês aqui, focados, né, em agricultura, no agro, em cases que nós tivemos aqui. Vocês estavam me relatando também que a cultura do milho é uma cultura que é relevante para vocês aí, né? Alguém me responde, por gentileza, me confirma essa informação. Sim ou não? Sim, muito importante. Importante, né? A cigarrinha do milho é um problema para vocês aí? Tem a cigarrinha das tostadas que está aparecendo ultimamente. Perfeito. Olha só, pessoal, que interessante. No Rio Grande do Sul, nós temos uma condição de clima mais fria, né? Nós temos, em média, invernos, né, mais rigorosos, com geadas e tudo mais. Só que, a partir de 2019, 2020, essa condição ela ficou não tão mais tão severa, e a cigarrinha do milho, que era um problema do Centro-Oeste, se tornou um problema para a cultura do milho aqui no Rio Grande do Sul. E ela chegou em 2020 de forma muito devastadora. Os produtores perderam a produção, né? Produtores, tanto que tinham foco em produção de grãos ou produção de silagem, muitos nem conseguiram fazer as suas colheitas. E pouco se sabia sobre essa praga. Então, ela causou um problema muito grande. Contudo, pessoal, como nós tínhamos pesquisa em várias cooperativas de forma estruturada em rede, na primeira safra, nós conseguimos mapear 87 híbridos de milho que circulavam no mercado aqui no Rio Grande do Sul. E o nosso time aqui de entomologia conseguiu fazer as avaliações desses híbridos
e identificar que haviam híbridos mais tolerantes, híbridos sensíveis e híbridos com uma tolerância intermediária, certo? A partir disso, né, de toda essa pesquisa, no primeiro ano, a gente conseguiu ajudar as cooperativas a reposicionar todo o seu portfólio comercial de híbridos de milho, indicando para eles aqueles que possuíam maior tolerância. Da mesma forma, nós testamos mais de 65 produtos inseticidas para o controle dessa praga. E só 5 desses produtos tiveram efetividade superior a 70%. Ou seja, além do posicionamento de híbridos de milho, essa pesquisa organizada, ela também evitou que muitos produtos comerciais fossem usados pelos produtores sem ter efetividade nenhuma, certo? E aqui nesse mapa, é o mapa do Rio Grande do Sul, cada ponto desses são pontos que a gente começou a monitorar a praga, para ver também a curva de progresso, para entender como é que ela se comportava, e assim fazer essa informação chegar até todas as cooperativas. Se nós não tivéssemos esse trabalho em rede, nós não conseguiríamos fazer esse mapeamento tão rápido. Talvez nós levaríamos de 2, 3, talvez até 4 anos. Então, o trabalho em rede faz todo o sentido. Produtos biológicos, pessoal, o uso de biológicos na agricultura. Eu imagino que deve ser uma realidade para vocês. Aqui no Rio Grande do Sul já é uma realidade e tem crescido bastante também, né, os bioinsumos. Então, quando esse mercado começou a ascensão, a gente também começou a olhar para isso. Tá? E aqui, exemplificando para vocês um trabalho do nosso time de pesquisa, que o que era para ter em todos os produtos era o que tem dentro do A aqui, ó, tá? Cada bolinha dessa é uma unidade formadora de colônia. Isso era o que era para ser o produto. Mas nós encontrávamos dentro dos produtos a situação do produto B ou muitas vezes a situação do produto C. Ou seja, o produtor iria aplicar um produto que dentro do rótulo, na verdade, não havia aquilo que era para de fato haver. Ou muitas vezes contaminações, inclusive. Então, a gente também conseguiu organizar o mercado de biológicos para que ele fosse com produtos mais efetivos, de fato, e que o produtor passasse a utilizar aquilo que, de fato, lhe entregue o resultado que ele tanto espera, né? Da mesma forma, pessoal, nessa linha, aqui no Rio Grande do Sul também, a parte de fertilidade do solo é algo muito relevante, né? E as recomendações, elas foram ficando defasadas ao longo do tempo, né? As culturas foram crescendo em potencial produtivo, né? E as recomendações de fósforo, de potássio, de calcário foram ficando defasadas. Graças ao trabalho em rede, e todas as cooperativas também, nós conseguimos reorganizar um manual, a gente chamou de guia, né? Para que todas as cooperativas passassem a utilizar com informações atualizadas sobre esse tópico para as culturas de soja, milho, trigo e milho silagem. Também um trabalho coletivo, trabalho compartilhado para gerar esses produtos ao final. E também, né, nós estamos muito preocupados com o cenário de mudanças climáticas. E o Rio Grande do Sul, a gente costuma dizer que ele tem aqui, dentro dele, vários outros pequenos estados, porque as condições climáticas são muito distintas, né? E nós sofremos nos últimos anos com várias quebras de safra, né, por questão de estiagem, né, que está assim direcionada pela questão de ocorrência do fenômeno do Laninha, certo? Então nós também conseguimos realizar um estudo, usamos de muita modelagem matemática, né, conseguimos definir 3 grandes regiões climáticas do Rio Grande do Sul e conseguimos agora entregar para as cooperativas em cada região que elas atuam, né? Se o fenômeno climático for El Niño, for neutralidade ou for Laninha, qual que é a probabilidade de eu ter um estresse prolongado ao longo do ciclo do verão, um estresse tardio, um estresse precoce ou ausência de estresse? E vocês vejam que tem regiões aqui que são mais castigadas, tá? Mesmo num cenário de El Niño, enquanto que nós temos regiões que são menos castigadas, mesmo no cenário de Laninha. Certo? Então, tudo isso é ciência, e aqui eu estou colocando esse conceito que é gerada pelas cooperativas para ajudar os seus produtores. E hoje essa informação estruturada, ela chega aí a 4 milhões de hectares de soja no Rio Grande do Sul, através de todas essas cooperativas, 1 milhão de hectares de trigo, cerca de 400 mil hectares de milho e cerca de mais de 1,3 bilhões de litros de leite que são produzidos pelo sistema cooperativo aqui no Rio Grande do Sul. Então, uma capilaridade muito grande e esse impacto só é possível graças à estrutura organizada do sistema cooperativo. Pois bem, pessoal, discutimos ciência até aqui. Agora vamos discutir o segundo passo lá, que é tecnologia, tá? Eu imagino que todos vocês acreditem em tecnologia,
usem tecnologia no nosso dia a dia. Tá? E aqui nós vamos começar a entrar, né, um pouco do que é esse tópico e de como nós estamos visualizando esse tópico. Tá? E aqui, pessoal, não é para fazer uma analogia com essa imagem, né, que nós passaremos a usar robôs aí na nossa agricultura, no lugar de seres humanos. Não é isso, tá? Mas é só para elucidar a presença de como a tecnologia ela cada vez mais vai estar permeada no campo, na agricultura e na nossa realidade. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Vitor Sadras. Vitor Sadras é um fisiologista de plantas, ele trabalha na Austrália, né? E ele traz sempre uma frase que eu gosto, que é que as inovações tecnológicas são explicáveis, imprescindíveis e inevitáveis. Ou seja, toda a inovação tecnológica ela parte de um pressuposto básico, né? Então ela é explicável. Ela se torna imprescindível, né? Porque nós melhoramos muitos processos. E quando se trata de inovação, ela é inevitável. É muito difícil de segurar. E é por isso que quando a gente começa a falar de tópicos e ouvir falar de tópicos como a inteligência artificial, é inevitável que esse tópico passe a fazer parte do nosso dia a dia, queira a gente ou não, certo? E para ter uma boa perspectiva de futuro, muitas vezes basta olhar um pouquinho da perspectiva da história, certo? Então, com essa boa perspectiva de compreender as mudanças do passado, a gente consegue entender que o futuro também vai passar por mudanças, tá? Esse dia eu estava ministrando uma palestra, né? E tinha muitos jovens, assim, no público, né? E eu pedi se eles sabiam operar esse primeiro telefone celular aqui, tá? E ninguém deles soube me explicar como é que operava esse telefone, certo? Então, tampouco essa geração é a geração que usou os celulares da Nokia, por exemplo. Essa é uma nova geração que é uma nova geração nativa digital que entrou nessa era já dos novos smartphones. O iPhone foi lançado em 29 de junho de 2007. Então, não é uma tecnologia também, assim, que ela está aí há tanto tempo, né, pessoal? Mas ela já é parte total aí do nosso dia a dia. Então, é só para fazer essa visão de passado, para a gente olhar e dizer, olha, em 2030 pode ter, de fato, muita mudança. 2040, talvez a gente nem consiga imaginar. Mas uma certeza que eu dou para vocês, vai ser diferente. E vai ter muita tecnologia envolvida no nosso dia a dia, nos nossos processos e principalmente na assistência técnica, certo? E por que eu digo isso, pessoal? Eu não sei se vocês sabiam dessa informação, mas o smartphone que vocês utilizam hoje, ele é mais potente que o computador de bordo da nave Apollo 11, né, que pousou lá na Lua em 1969. A gente fizer uma analogia, pessoal, um smartphone com 4 GB de RAM hoje, ele tem 4.000 vezes mais capacidade de processamento que o computador de bordo da Apollo 11 tinha. Um celular com 512 GB de armazenamento, ele é mais de 7 milhões de vezes, né, o poder dele de processamento nessa esfera em comparação ao computador de bordo da Apollo 11. Então, vejam o tamanho da evolução tecnológica. Vejam como esse processo avança, tá? Ele faz parte do nosso dia a dia. E aí a gente consegue imaginar que o futuro, de fato, vai passar por novas e novas revoluções tecnológicas. Pois bem, vamos trazer isso para o sistema cooperativo. Como é que nós aqui estávamos olhando esse processo em 2019? O que era o mundo em 2019? Se falava de 5G. 5G está aí. Se falava de carros autônomos, né? A BYD está aí, está cheio de carros elétricos. A Tesla avançou muito no mercado, esse processo avançou. Se falava em ter voos particulares para o espaço, aconteceu. Se falava em sociedade informacional, as redes sociais cada vez mais forte. E como é que era o agro em 2019? Nós começamos a vislumbrar o agro em 2019 a partir dos movimentos de grandes empresas utilizando plataformas digitais. Essas empresas como Bayer, Mosaic, Nutrien, empresas de máquinas como John Deere, né? Todas começaram a desenvolver as suas plataformas digitais, usando de grandes players, né, como IBM, Google, Amazon, e de agtechs, de startups, para chegar até o produtor. E aí, é uma reflexão que nós nos fizemos na época, e eu não sei se vocês têm esse cenário aí, mas é uma reflexão interessante. E as cooperativas? Onde as cooperativas estão em meio à transformação digital?
Por quê? Porque a Aliança Cooperativa Internacional, lá em 2020, já dizia, né, no seu planejamento estratégico, que a transformação digital irá influenciar de forma significativa o futuro das cooperativas. E a intercooperação deve se constituir como um dos 4 pilares do desenvolvimento cooperativo no período 2020-2030. E nós nos perguntamos, como as cooperativas estão inseridas nesse mundo de agricultura digital, nesse mundo de transformação digital? Foi nesse momento que as cooperativas aqui do Rio Grande do Sul definiram olhar para o sistema cooperativo e colocar o sistema cooperativo nesse jogo, né? E olhar para esse movimento de plataformas digitais, olhar para esse movimento do novo jovem, né? Um nativo digital, que será o produtor do futuro. Tá? E por que se olhou para isso, pessoal? Por quê? Porque a frase do Darwin ela nunca foi tão atual, né? Não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas é o que melhor se adapta às mudanças. E as mudanças estavam acontecendo. As mudanças continuam acontecendo. Então, é necessário que o sistema cooperativo passe a fazer parte dessas mudanças e se adapte a todo esse cenário de transformação digital. E aí, a Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul une 26 cooperativas para desenhar uma plataforma digital, que foi chamada de Smart Coop. Tá? E o Smart Coop tinha como propósito digitalizar os processos do produtor. Aquelas anotações que ele fazia num caderno, numa agenda, numa planilha, ser toda digitalizada em uma plataforma única, para que a partir disso ele conseguisse gerar dados estruturados, a partir desses dados ele pudesse fazer análises mais robustas, e agora, em 2025, com a inteligência artificial, né, que a gente na época não sabia que esse processo iria estar presente, a gente possa fazer o melhor uso, ou o uso mais eficiente desses dados. Então, se desenhou uma plataforma digital focada no produtor rural. Quais eram as necessidades do produtor rural? Quais eram as demandas do produtor rural no âmbito de agricultura digital e no âmbito de gestão de propriedade? A partir desse processo, o produtor necessariamente deixa de ter que ir até a cooperativa e a cooperativa passa a estar junto com o produtor 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? O Smart Coop hoje já é um grande ecossistema, mas eu quero detalhar para vocês um pouco desse processo de plataforma digital, o que o Smart Coop contempla aqui e como esse processo é relevante para com os produtores, tá? Então, hoje o produtor ele consegue fazer toda a gestão da sua propriedade dentro da plataforma, o mapeamento dos talhões, o produtor tem acesso ao monitoramento das áreas, das culturas por imagem satélite, pode fazer registro, pode fazer gerenciamento de todos os seus manejos, previsão do tempo de alta resolução, fazer gestão de máquinas, equipamentos, a gestão de todo o rebanho leiteiro, né, que é aqui principalmente o ponto forte, né, desde a gestão da produção, da reprodução, o registro sanitário, alertas, indicadores. O time de pesquisa gerou modelos de previsão também para ajudar os produtores. Toda a informação gerada pela pesquisa é levada para dentro da plataforma também. Gestão financeira, nota fiscal eletrônica. E aí nós entramos também num ponto que não poderia ficar de fora, que é a parte da ATER digital também. Veja que se o produtor tem toda essa tecnologia na mão, nesse momento a gente passa a conectar também o técnico junto ao produtor. E eles podem fazer a gestão compartilhada da propriedade, certo? E quando a gente fala de fazer, por exemplo, uma visita técnica, uma recomendação técnica, por que essa recomendação técnica não pode ser em formato digital, certo? E o técnico lá da cooperativa faz uma análise das imagens de satélite da lavoura e faz uma recomendação técnica sem necessariamente ter que percorrer um trajeto de carro. Então, a plataforma digital permitiu isso. Além de melhorar toda a gestão do produtor, permitiu que a assistência técnica também se transformasse nesse processo. E quando a gente fala em gestão completa, trazendo detalhes para vocês, aqui são algumas imagens das telas da plataforma, né? De toda a gestão das áreas, dos talhões, das imagens satélite, que está sendo disponibilizado por essas 26 cooperativas para os seus produtores cooperados. Tá? O requisito para o produtor utilizar essa tecnologia é ser associado de cooperativa.
As cooperativas financiam toda essa tecnologia e o produtor não paga nada por isso. E 74% dos produtores que hoje utilizam a ferramenta, a SmartCoop, são pequenos produtores. Então, a gente costuma dizer que as cooperativas, a partir da adoção da agricultura digital, elas também democratizam o uso de ferramentas da agricultura digital. Afinal, esses produtores não teriam condições de acessar esse tipo de ferramenta se não fosse pelas cooperativas. Tá? Todos os dados que os produtores cadastram para fazer a gestão da sua propriedade ficam aqui organizados, ficam estruturados. Tá? E isso aqui, pessoal, também é um pré-requisito para que a gente possa usar de outras tecnologias, como é o caso da inteligência artificial. Então, qual foi a data de semeadura, que híbrido de milho eu utilizei, quanto que eu colhi? Se perguntar para o produtor, quanto que você colheu do seu híbrido de milho há 4 anos atrás? Será que ele lembra dessa informação? Será que ele tem isso? Alguns têm, mas a maioria não. Pelo menos esse era o nosso cenário aqui. Hoje todos conseguem ter essa informação organizada e poder fazer consulta nela e também tomar as decisões a partir delas, certo? A parte de pecuária de leite, né? Os produtores conseguem fazer todo o acompanhamento de volume, de preço, de qualidade, indicadores produtivos, toda a parte de gestão reprodutiva do rebanho também. E o produtor que entrega leite aqui para a cooperativa, né? O dado chega quase que em tempo real para ele lá, do volume que foi entregue, dos quesitos de qualidade, e ele pode acompanhar isso pela plataforma. A plataforma está em formato web, mas também pode ser acessada pelo aplicativo, né? Seja para Android ou para iOS. Tá? Então, tudo isso ele consegue fazer pela plataforma. A plataforma ela também recebe os feedbacks dos usuários, dos produtores, né? E com isso, a gente consegue ir melhorando ela diariamente. Desde o seu lançamento em 2021 até hoje, ela passou por mais de 3.000 atualizações. Então, ela vai se enriquecendo e a gente costuma dizer que ela é praticamente viva, né? Cada dia ela pode ter uma funcionalidade nova, certo? Então, reforçando o conceito, né? Democratização do acesso à tecnologia para pequenos produtores a partir da agricultura digital, certo? E também, além de toda a gestão do processo, a gestão financeira. Se identificou aqui que também que os produtores eles tinham uma gestão baixa, um controle muito baixo dos seus custos de produção. Então, hoje, quando ele vai cadastrar um manejo, por exemplo, o milho que ele semeou, ele coloca, tem um campo que ele coloca quanto que custou esse milho. E no final, cadastrando todos os manejos, ele vai ter o custo da sua operação. Tá? E o produtor de leite, como o pagamento é feito mensalmente, né, ele tem um DRE, né, um demonstrativo de resultado completo da sua propriedade a partir do uso dessa tecnologia, certo? Tudo que os pesquisadores aqui que eu mencionei para vocês, nas suas áreas de pesquisa em entomologia, fitopatologia, solos, plantas daninhas, realizam, a gente documenta, né, e coloca também dentro da plataforma. Então, o produtor à noite, lá, se ele quiser ler um boletim técnico, um resultado de pesquisa, ele também consegue. Tudo isso fica disponibilizado para ele. Novamente, é dado documentado, dado estruturado, certo? E monitoramento digital, né, ferramentas que foram desenvolvidas aqui também, para prever a ocorrência, por exemplo, de cigarrinha do milho, para prever, no nosso caso, aqui como a cultura do trigo, a ocorrência de giberela, de brusone, e no caso da soja, de ferrugem asiática também. Então, hoje nós temos modelos matemáticos que rodam na plataforma e o produtor consegue saber, para os próximos dias, como é que vai estar aí o nível de risco para a sua região, para a sua propriedade. E aí, a partir dessas 26 cooperativas, nós conseguimos conectar aí mais de 1.100 técnicos, né, cada qual com a sua cooperativa, onde eles conseguem fazer, a partir da plataforma, toda a gestão completa da sua carteira de produtores, né, os produtores que eles visitam, os produtores que estão sobre o seu guarda-chuva, né? Então, eles podem fazer as visitas técnicas, sejam do modo presencial ou no modo virtual, que eu expliquei para vocês, mas podem fazer toda a gestão do número de visitas, a estratificação das propriedades, né? Identificar potencial produtivo, avanço de semeadura, colheita, né? Reportar pragas, doenças. Todo esse reporte que o técnico faz, o produtor recebe um alerta lá e consegue identificar. Então, necessariamente, esses dois atores, técnico e produtor, não precisam mais estar juntos fisicamente, mas eles passam a interagir a partir de um modelo de agricultura digital. E do ponto de vista da cooperativa, só que é muito interessante também, a cooperativa também consegue ter uma gestão mais precisa
dos dados que são colocados na plataforma. Então, tem uma visão de geral dos processos, tem uma visão no âmbito da produção, tem uma visão no âmbito da área técnica, no âmbito de insumos e também no âmbito da pesquisa, tá? Cada pontinho desse aqui é uma propriedade aqui no nosso estado, né, que usa a plataforma e que fica sobre a gestão, então, do sistema cooperativo, que pode, a partir dessas informações, gerar novos produtos, novas recomendações e ajudar o produtor a ser mais eficiente. Pois bem, mencionei para vocês, cada pontinho desses é uma propriedade hoje que utiliza o Smart Coop aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, são 26 cooperativas hoje, são 18 mil produtores utilizando a plataforma, ela representa uma área de 2,83 milhões de hectares, né? E a área mapeada em talhões é de 935 mil, são 43 mil talhões, 43 mil áreas cadastradas na plataforma, que tem o contorno desenhado lá, né? Quem usa o Google sabe que é aquele contorno, né? O arquivo KML, né? São mais de 80 mil animais que são gerenciados na plataforma, tanto animais destinados à produção de leite, quanto à produção de carne, e também mais de 6 mil produtores que utilizam a Smart Coop para emitir a nota fiscal eletrônica também, que aqui no Rio Grande do Sul esse processo ainda ele está em transição, né? Não entrou totalmente em obrigatoriedade. Pois bem, pessoal, tudo isso aqui é usuário, né? Vocês conseguem imaginar a gama de dados que estão sendo gerados a partir desse momento? Então, quanto mais dados eu tenho, esses dados eles vão me gerar mais complexidade. Se eu tenho mais complexidade, naturalmente me demanda uma maior capacidade de análise, correto? E se isso é verdadeiro, isso me obriga a ter uma maior capacidade de interpretação. E aí eu vou colocando para vocês, humanamente, pessoal, certos processos, certas análises, certas interpretações são possíveis? Se são possíveis, com que profundidade? Certo? E aí que entra, pessoal, esse novo conceito que está tão presente, né, tão falado, né, que é o conceito da IA, da inteligência artificial, tá? E aqui também eu quero contar um pouquinho de história para vocês, de como isso hoje está presente no processo e de como esse processo é, de fato, revolucionário. Diga-se de passagem, né, eu costumo dizer que ele é, de fato, impressionante, certo? Por quê? Começa-se a questionar, né? Se eu tenho tantos dados, tanta informação para gerenciar, será que o meu negócio ele vai conseguir sobreviver sem adotar a inteligência artificial? A pergunta que os especialistas por quanto tempo ele irá sobreviver? Porque a inteligência artificial ela acaba colocando uma capacidade diferente, pode ter uma vantagem ou deverá ter uma vantagem competitiva muito grande, pessoal. E eu digo para vocês, né, o que trouxe aqui o executivo da NVIDIA, né, que não é uma bolha, não é algo que está sendo apenas falado, tá? Não é algo que é moda no momento. O que existe hoje é, de fato, uma revolução muito grande, né, que vai impactar as empresas e que, naturalmente, vai impactar as cooperativas nesse processo, né? A NVIDIA se tornou a empresa mais valiosa no mundo, né, no ano passado, né? Muito por causa dessa questão que envolve processamento, né? Que era algo que não se tinha no passado. Porque os conceitos de inteligência artificial eles são de décadas, né? Mas não se tinha capacidade computacional para processar isso. Hoje nós temos, e aí é por isso que essa revolução ela chega com tanta força, tá? E aí, em grandes consultas, né, para líderes das empresas, né, grande parte deles, quase sua totalidade, né, afirmam que de fato vão investir em IA, né, e que grande parte considera também que a tecnologia é de fato um divisor de águas, né, que vai transformar radicalmente os negócios e também as organizações. E aí, em 2024, a Smart Coop se conecta com a AWS, a AWS é a Amazon, né, Amazon Web Services, para desenvolver um projeto de inteligência artificial, né? Nós não sabíamos do que isso era capaz, nós não sabíamos o que nós poderíamos fazer com tudo isso, mas entendemos que era necessário olhar para esse processo, certo? E aí nasce essa mulher aqui chamada Ana, tá?
A Ana é uma personagem, tá? Em homenagem a uma personagem histórica que nós temos aqui na região onde está situada a cooperativa, que se chama Ana Terra, tá? Então, se criou a Ana, que é um agente de inteligência artificial conectado e desenvolvido a partir de tecnologias da AWS, da Amazon, né, que chama aqui Bedrock, que é a tecnologia deles, que é capaz de consultar todos os dados dos produtores, das propriedades e gerar, a partir desse processo, informações relevantes para ajudar o produtor na tomada de decisão no seu dia a dia. Vamos lá. Então, a Ana é um agente de inteligência artificial generativa. E aí eu quero mostrar para vocês o quão, de fato, isso é instigante, né? E como ele chama atenção, tá? E por que a gente considera também que ele é um processo que vai evoluir muito, né? Eu mencionei para vocês ao longo da construção que a gente começa a gerar dados e dados e dados. Eu posso gerar uma série de gráficos, de informações, mas chega um momento que a capacidade humana fica difícil de interpretar, né? E a nossa capacidade de interpretação, às vezes, ela é cartesiana, né? X por Y, mas nós temos dificuldade em interpretar outros tipos de interações na agricultura. E é para isso que essa tecnologia da inteligência artificial pode nos ajudar bastante. Então, a gente deixa de lado a necessidade de interpretar uma série de gráficos e passa, a partir de linguagem natural, perguntar para a Ana, no caso aqui, né, para que ela resolva ou traga soluções para nós, né? A gente faz as perguntas e aí, basicamente, basta fazer as perguntas certas, que a Ana vai buscar o banco de dados e em alguns segundos ela vai trazer as respostas, tá? Então, por exemplo, né? Aqui a pergunta que foi feita para a Ana, ó. Faça um resumo dos principais indicadores de minha propriedade, certo? Em menos de 1 minuto, a Ana foi lá, levantou todas as informações que você tinha e trouxe uma série de indicadores que ela julgou importante diante da pergunta que você fez, certo? Então, esse processo se transforma a partir da inteligência artificial. E aqui eu quero exemplificar para vocês também uma conversa realizada com a Ana, tá? Mostrando como é que ela atua, certo? Então, aqui nós temos a primeira interação da Ana, né? A Ana, ela está dentro da plataforma como um chat. As pessoas podem mandar tanto mensagem para ela quanto mandar voz, e ela vai transformar essa voz em texto e a interpretar essa pergunta, tá? Mas tem aqui as boas-vindas dela. A pergunta que o produtor fez foi: Ana, favor me dar um relatório do tambo, tá? Mencionei para vocês que o tambo aqui é um termo utilizado para simbolizar uma propriedade de leite. Então, o produtor pediu: me dá um relatório da minha propriedade de leite, tá? Em curto espaço de tempo, a Ana respondeu: aqui está um resumo, né, da sua propriedade. Número de vacas em lactação, total de animais, percentual de animais em lactação, o DEL médio em dias, né, a taxa de serviço, a taxa de concepção, a taxa de prenhez, a produção média diária em litros, né? E disse para ele: você gostaria de mais algum detalhe? O produtor segue: qual o item que eu devo dar mais atenção? A Ana respondeu para ele: com base nos dados fornecidos, o item que merece mais atenção é a taxa de prenhez, que está em 20%. Olha só, embora não esteja criticamente baixa, há espaço para melhoria. Sugiro focar em estratégias para aumentar tanto a taxa de serviço quanto a taxa de concepção, o que, consequentemente, melhorará a taxa de prenhez. Tá? A Ana foi treinada como um agente de IA para interpretar os dados da propriedade. E tudo aqueles documentos que nós geramos da parte de pesquisa também são alimentados para que ela estude isso e, a partir disso, forneça as informações. Contudo, aqui dentro da plataforma, a Ana não busca na rede, ela não busca numa rede aberta, ela não busca no Google, tá? A gente delimitou a fonte de pesquisa para ela, para que a informação ela fosse, de fato, robusta e tivesse o nosso aval. Pois bem, vamos seguir a conversa aqui. Me fale sobre o DEL e qual seria o nível ideal, tá? Aí a Ana responde: o DEL, dias em lactação média, sua propriedade é de 190 dias. O nível ideal de DEL, segundo as recomendações, deveria estar entre 170 e 180. Tá? Seu DEL está ligeiramente acima do ideal, o que pode indicar uma oportunidade de melhoria na eficiência reprodutiva do rebanho. O produtor segue e faz a seguinte pergunta: se todos os itens fossem melhorados, qual seria então a minha produção diária? Tá? E aí a Ana responde para ele:
Se todos os itens fossem melhorados, incluindo a taxa de prenhez, o DEL e outros indicadores, uma estimativa conservadora da produção média diária potencial seria de aproximadamente 2.626 litros. Isso representa um aumento de cerca de 26% em relação à sua produção atual. Lembre-se que essa é uma estimativa e os resultados reais podem variar. O que é o resumo disso aqui, colegas? Tá? Que em 5 minutos de conversa, com 4 ou 5 perguntas, a inteligência artificial forneceu insights, forneceu indicadores para que o produtor pudesse melhorar a sua eficiência produtiva em 26%. Isso é muita coisa. E o que bastou para isso? Bastou o produtor manter a sua propriedade com os dados alimentados, com os dados atualizados, e isso permitiu que as cooperativas usassem agora a tecnologia de inteligência artificial para ajudar o médico veterinário a tomar decisões mais assertivas, tá? Em segundos, houve toda uma interpretação do banco de dados muito grande, que talvez humanamente uma coisa, eu não estou dizendo que não seria capaz de interpretar, mas não interpretaria nesse curto espaço de tempo em 5 minutos. Então, é por isso que a inteligência artificial é uma das tecnologias que, de fato, veio para ficar, faz parte da revolução, faz parte desse processo de ATER, né? E faz parte de um processo também de um novo modelo de propriedades e de produtores que nós veremos no futuro. E o que mais nos deixou feliz também, aqui com todo esse processo, das cooperativas avançarem no processo da agricultura digital, é que a tecnologia tem a capacidade de conectar gerações. Nós tínhamos aqui gerações que estavam à frente da propriedade, que não encontravam meios de conectar os filhos na produção. E a partir do uso de tecnologias digitais, nos quais os filhos são nativos digitais e os pais eram pessoas mais de processos analógicos, os filhos se engajaram na propriedade, passaram a ser os mentores do processo das tecnologias, os mentores da atualização das informações na plataforma, e isso conectou pais e filhos aqui. Então, nós temos vários cases, né, de pais relatando que as plataformas digitais e que a agricultura digital, através do sistema cooperativo, foi capaz de conectar eles novamente com a nova geração. Os pais estavam preocupados, né, se essa nova geração ia permanecer na propriedade ou não. A partir disso, eles conseguiram perceber, conseguiram conectar seus filhos e assim estruturar uma sucessão familiar mais robusta e também sólida. Certo? Eu vou finalizar aqui, pessoal, então, com uma frase, que é uma frase que está no Instituto for the Future, lá em Palo Alto, na Califórnia, né? Que é um instituto que foi criado em 1968, né? E ele traz uma frase do cantor, o John Legend, que diz que o futuro, né, já iniciou ontem, né, e nós estamos atrasados. Então, provavelmente hoje nós estamos construindo aquilo que nós veremos nos próximos anos. E é por isso que essa frase, para mim, ela é provocativa, né, e ao mesmo tempo nos instiga a refletir sobre todo esse processo. Eu agradeço, pessoal, a atenção de todos, né? Espero que tenha ficado dentro do tempo aí para passar um pouco desse relato de como a tecnologia, a transformação digital e agora, mais recentemente, a IA tem o poder de transformar e também de contribuir com a realidade das cooperativas e também dos produtores. Obrigado, tá? E eu fico à disposição aí para perguntas, tá? Quem quiser também, aqui está o meu contato, pessoal, tem o meu e-mail, aqui nesse QR Code, aqui tem o meu LinkedIn também, tá? A gente pode se conectar a partir dessas plataformas também. Obrigado. Obrigado, Geomar, parabéns pela palestra, pela conversa, que não vamos chamar de palestra, um bate-papo muito interessante.